Arranca hoje o novo mapa judiciário. O novo mapa, aprovado no Parlamento apenas com o voto do PS, prevê uma reorganização dos tribunais em todo o país. Para já avança em 3 novas comarcas piloto, na Grande Lisboa Noroeste, Alentejo Litoral e Baixo Voga. Alguns sindicatos do setor criticam o novo modelo, alegando que está a ser feito à pressa e sem preparação. Tema para a conversa com o nosso convidado, José Conde Rodrigues, secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Muito bom dia. Quais são as virtudes do novo mapa judiciário? Muito bom dia. Esta reforma é uma reforma há muito tempo esperada. Aliás, durante muitos anos se falou na necessidade de, para além de alterar as leis, de aumentar também os recursos disponíveis na área da justiça, de fazer uma reforma que trouxesse os tribunais para o século XXI, isto é, que ultrapassasse um modelo que chegou até nós, vindo do século XIX, e que passa por tribunais onde a relação com o cidadão ainda é muito pequena, também o modo como se atende, o modo como se faz a avaliação da qualidade do serviço do tribunal é, em muitos casos, desconhecida. Isso era o que era? Exatamente. O que é? Como é que vai ser? Na prática, quais são as principais mudanças? Esta reforma foi preparada durante 2 anos, envolveu toda a gente na sua preparação e agora os tribunais que tínhamos serão agregados em tribunais de comarca que terão uma dimensão que permite especializar a justiça, e especializando a justiça ela torna-se mais célere. Ao mesmo tempo, as antigas comarcas agora agregadas serão geridas em conjunto, passarão a ter um juiz-presidente, também um procurador coordenador que terá funções para coordenar o Ministério Público na comarca maior e se responsabilizará também mais quem está no sistema, dará mais autonomia aos tribunais face ao próprio Ministério da Justiça e o cidadão mantém a proximidade aos serviços e, como referi, ganha com a especialização que hoje só existia nas grandes cidades e que agora passa a existir em todo o país com este novo modelo. Pegando uma destas comarcas piloto, dê-me um exemplo dessa especialização. Em Lisboa, por exemplo, como é que vai ser? Por exemplo, em Lisboa Noroeste, que abrangerá Sintra, Amadora e Mafra, não existia Tribunal de Comércio, passará a existir um juízo de comércio numa área importante que tem a ver com o funcionamento das empresas, também tem a ver com o relacionamento dos cidadãos com a própria atividade económica. No Baixo Voga não existiam juízos de execução, ou no Alentejo Litoral, onde não existia Tribunal de Família e Menores, ou no caso particular, por exemplo, de Sines, não existia sequer ainda juízo de trabalho. E, portanto, essa especialização que existia nos grandes centros passa a existir também agora um pouco por todo o país. Portanto, os tribunais deixam de julgar tudo e passam só a julgar determinado tipo de processos. Exatamente, eles especializam-se e, ao mesmo tempo, com isso conseguimos manter os serviços de justiça em todo o país. Porque havia quem defendesse, durante a preparação desta reforma, que uma verdadeira reforma dos nossos tribunais passava pelo encerramento de pelo menos 100 tribunais. Aliás, houve países que o fizeram, a Holanda, a França, onde, por exemplo, encerraram mais de 150 tribunais. O objetivo desta reforma foi manter os serviços para que a população tivesse a proximidade, mas depois especializar num amplo conjunto de serviços essa mesma justiça para que o cidadão pudesse também ter qualidade. Mas para além disso, nós hoje, com esta reforma, vamos introduzir os balcões de atendimento ao cidadão, para que o cidadão não ande disperso pelo tribunal à procura da informação de que precisa, novas regras também. Mas fala de proximidade, mas essa especialização pode levar a que algumas pessoas fiquem mais longe dos tribunais. Porque se o caso de uma pessoa for julgado a 2 concelhos de distância, deixa de haver proximidade. Pelo contrário, as pessoas ficam mais longe dos tribunais. Mas, na maior parte dos casos, e sobretudo nas causas mais frequentes, que são praticamente 70% do movimento dos tribunais, o serviço mantém-se e, por outro lado, há uma especialização entre a parte cível e a parte crime, que não existia hoje. Isso significa que um juiz que está a tratar de matérias referentes a contratos não tem que estar a tratar de matérias referentes a crimes, não é? Mas reconhece que em algumas matérias e para algumas pessoas os tribunais vão ficar mais longe? Não reconheço pelo seguinte, porque, entretanto, essa especialização, e imaginemos os tribunais de trabalho que hoje já existiam no país, que não existiam em todo lado. Por outro lado, agora nós temos 2 mecanismos. Um que permite a especialização com a possibilidade das pessoas irem ao tribunal, onde ele está, mas também uma válvula de segurança para que, a pedido das partes ou por decisão do juiz, sempre que isso seja julgado conveniente, o próprio tribunal se desloque ao sítio onde, de facto, se ache mais conveniente
efetivamente realizar a diligência. E isso está garantido e, portanto, isso evita os problemas que pudessem decorrer da distância. O novo mapa judiciário implicou alterações no Estatuto do Ministério Público, há de resto críticas. O Sindicato dos Magistrados fala, por exemplo, de inconstitucionalidade. Como é que pretende resolver esta questão? Bom, são duas questões diferentes, não é? A organização e funcionamento dos tribunais, que foi alterada em agosto do ano passado, também foi depois acompanhada de uma alteração ao Estatuto do Ministério Público. Mas é uma matéria diferente. Essa alteração ao Estatuto do Ministério Público foi considerada importante pela Procuradoria-Geral da República também para adequar o próprio Ministério Público às novas comarcas, uma vez que os tribunais contam com o trabalho do Ministério Público para o funcionamento da Justiça, mas o Ministério Público não é o Tribunal. E essa reorganização, enfim, é criticada pelo sindicato, mas foi defendida naturalmente pelo Conselho Superior do Ministério Público e também pela Procuradoria-Geral da República. E o Governo aí entende que esta reforma tem condições para funcionar no terreno, envolveu muitos recursos, nós estamos a falar de mais de 200 magistrados, mais de 600 funcionários e de uma experiência que vai decorrer com mais de 1 milhão de pessoas e com mais de 10% dos processos portugueses. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Bom Dia Portugal.